o cenário do tratamento da esclerose múltipla é talvez a área da neurologia que mais tem evoluído nos últimos anos. Eu ainda sou do tempo em que não havia praticamente medicamentos específicos para a esclerose e o cenário do tratamento atual, comparativamente recente, é radicalmente diferente, de facto. A esclerose múltipla, infelizmente, não tem uma cura, no sentido em que não existem tratamentos que a pessoa possa fazer durante um curto período de tempo e depois nunca mais pensar nisso, porque ficou curada. Nós temos vários tipos de tratamento de acordo com as circunstâncias. Há tratamentos de fase aguda, quer dizer, quando as pessoas têm um surto, com uma lesão inflamatória ativa, é importante que se faça tratamento, nessa altura, habitualmente com corticoides, com cortisona, para poder acelerar a recuperação do processo e tentar reparar mais rapidamente essa lesão. Quando o doente tem um surto, sabemos que os surtos passam espontaneamente, mas às vezes são surtos incapacitantes e, portanto, nós queremos, como eu costumo dizer, mandar os surtos embora mais depressa. E para isso existem tratamentos de surtos que são, sobretudo, à base de cortisona, de corticosteroides, em doses muito altas, dadas na veia, portanto, geralmente num hospital de dia e por curtos períodos de tempo, geralmente 3 a 5 dias. Este tratamento, como eu disse, manda os sintomas do surto embora mais depressa, mas, de modo geral, não tem impacto no decorrer da doença a longo prazo. Há alternativas a estes corticoides, que se usam muitas vezes quando o tratamento com corticoides ainda assim não consegue mandar os surtos embora, sobretudo nos surtos mais graves. Podem ser, por exemplo, a utilização de imunoglobulinas ou mesmo um tipo de limpeza do sangue chamado plasmafrese. Mas o maior avanço é o desenvolvimento de fármacos imunomoduladores, quer dizer, tendo percebido que havia esta alteração imunológica que levava ao aparecimento da doença, ou que era o mediador do aparecimento das lesões que caracterizam a doença, foram sendo desenvolvidos muitos fármacos já dirigidos para tentarem controlar esta hiperatividade do sistema imune, portanto, tentando frenar, tentando apaziguar este sistema imune para que eles não reagissem e para que não provocassem lesões. Admite-se que o não aparecimento das lesões vai interferir, admite-se, é demonstrado, que vai interferir significativamente com a história natural da doença, portanto, não aparecer surtos, não aparece incapacidade, a evolução é muito mais benigna e, portanto, mesmo nas formas que correm mal mais tardiamente. O principal tratamento que temos é um tratamento que nós chamamos de modificador da doença. Existem vários fármacos que são modificadores da doença e o que todos eles fazem, em maior ou menor grau, enfim, com as suas características pessoais e próprias, é alterar um bocadinho a história natural da doença. Em primeiro lugar, aquilo que todos eles fazem, e relativamente bem, é evitar surtos. E, portanto, numa primeira fase, tentam diminuir a atividade inflamatória e reduzir o número de surtos, se possível, evitá-los completamente. E, em segundo lugar, o que todos almejam, e alguns conseguem mais do que outros, é também reduzir o componente neurodegenerativo e, portanto, ter um impacto na acumulação da incapacidade e na progressão da doença. E, portanto, fármacos de modificadores da doença são fármacos que, de facto, têm impacto a este nível, tanto na incapacidade como nos surtos e na atividade da doença. O aparecimento destes novos fármacos permite que nós consigamos controlar a atividade deste processo inflamatório que medeia a doença e, portanto, vai gerar o aparecimento de lesões. E ao controlar este processo inflamatório, nós temos um muito melhor controle sobre a doença e reduzimos significativamente o aparecimento dos déficits, portanto, com uma melhoria de prognóstico a longo prazo considerável. Há muitas formas, há muitos fármacos atualmente disponíveis. Passamos num cenário em que praticamente não havia fármacos, agora temos uma grande leque de opções. Há fármacos que são administrados de forma subcutânea, de forma intramuscular, há medicamentos orais e há medicamentos de administração endovenosa. Todos eles têm as suas virtudes e dificuldades, todos têm vários níveis de eficácia e alguns efeitos adversos particulares, e que cada vez mais se caminha para a definição de uma prescrição, de um tratamento que seja o mais dirigido em relação à pessoa, tendo atenção às características da doença e às suas particularidades. E, portanto, temos essa possibilidade, cada vez podemos ser mais efetivos e o tratamento cada vez mais cómodo. Finalmente, e muito importante e muitas vezes esquecido, é a terapêutica sintomática para a doença. Ou seja, muitas vezes nós não podemos evitar os sintomas, não podemos
mandá-los embora com terapêuticas curativas ou terapêuticas modificadoras da doença, mas podemos seguramente ajudar o doente a viver melhor com os sintomas e com as incapacidades que tem. E aí temos um arsenal muito vasto de medicação, desde medicação para as dores, desde medicação para a espasticidade, medicação para a fadiga, para os déficits cognitivos, para as alterações urinárias, etc., que podemos e devemos usar amplamente. E também é preciso não esquecer que, além de fármacos, também existem terapêuticas não farmacológicas. E aqui, obviamente, tem um papel muito importante a reabilitação, seja a reabilitação motora, a terapêutica ocupacional e também a reabilitação cognitiva. Portanto, os doentes têm que ser tratados, de facto, de maneira global, de uma maneira integradora, e não só com fármacos para modificar a doença, também com fármacos para tratar os surtos quando é preciso e, sobretudo, com fármacos para o tratamento sintomático.